virar o nosso mestre de cerimônias. Vamos lá então, senhores. 14 horas e 1 minuto. Começando aqui mais um encontro nosso aqui. Aos nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aqui pela participação de todos. Nossa tradicional aqui, já virando marca aqui, todas as terças-feiras às 14 horas, estaremos aqui por meia hora. Só para fazer aquele esquenta, acordar todo mundo, para depois começarmos aí a nossa jornada da tarde. Um pequeno bate-papo aqui, trazendo aqui um pouco de cultura, de conhecimento para todos nós. Sempre aqui batendo um papo, trazendo aqui um pouco de cultura, de conhecimento, para que a gente possa levar aí para os nossos clientes, os nossos companheiros, os nossos colegas aí, um pouco daquilo que a gente está vendo aí no nosso dia a dia. Quem vai conduzir hoje aqui é o nosso amigo Gladson, ele que vai hoje que ele vai conduzir, hoje ele vai estar com a batuta aqui do nosso tema. A gente tem aí os 18 itens aí do SysControl que nós elegemos aqui para conduzir um pouco isso daqui. Na realidade, aqui a gente está tentando trazer um pouco do conhecimento do Cybersecurity, do NIST, como um padrão de segurança para quem quer começar a falar um pouquinho sobre segurança, na verdade, né? A gente tem aí vários modelos de segurança da informação e o NIST, eu já venho estudando aí há alguns anos esse padrão, ele é o básico, ou seja, se a gente precisa de algo para começar a instituir segurança em nossas organizações, eu digo em nossas vidas cibernéticas, ele pode ser o primeiro. Por quê? Porque ele tem cinco itens, ele parte de um princípio que eu preciso conhecer o ambiente tecnológico das empresas, aonde a gente trabalha, da onde a gente faz o nosso dia a dia, porque afinal de contas, se a gente não souber algumas coisas da nossa organização, como é que a gente vai gerenciar um ambiente tecnológico, como é que a gente vai tomar conta das coisas. Então, o NIST ele pode parecer simples, mas foi alguma coisa desenvolvida com bastante profundidade, né? Então, qual é o intuito dele? Primeiro, eu tenho que saber que recursos que eu tenho. Então, desenvolver dentro das nossas organizações, das nossas empresas, independente do porte ou tamanho, eu preciso, para que eu possa mensurar risco, para que eu possa conhecer os riscos, eu tenho que saber identificar que recursos que eu tenho, seja eles os processos de negócios, ativos físicos, os softwares, as informações que a minha empresa gerencia, que ela utiliza no seu dia a dia para fazer os seus negócios, para saber que se faltar alguma coisa, se alguma coisa ficar indisponível, né, o que vai acontecer com os meus negócios? Simples assim. Né? Se faltar um computador, se parar um sistema, se eu perder um dado, se vazar uma informação, o que vai acontecer com o meu negócio? Então, eu tenho que identificar todos esses recursos que possam comprometer o meu negócio. Por que eu preciso identificar esses negócios? Tudo isso para que eu possa proteger. Se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou proteger? Né? Se eu não tenho noção do que eu estou gerenciando, como é que eu vou adotar medidas de proteção? Como é que eu vou garantir a proteção para esses recursos para que eu possa manter os serviços disponíveis, manter os recursos funcionando? Então, à medida que eu identifico o que eu protejo, eu vou ter capacidade de detectar se aqueles meus ativos, se aqueles meus softwares, se aqueles meus recursos estão sendo atacados. Então, se a hora que eu detecto tudo isso, na hora que eu começo a identificar se esses meus recursos estão sendo atacados, se não, né? Eles estão sendo atacados, né? Eu brinco que se eu colocar lá todo dia, eu tenho um servidor, eu tenho uma máquina que não tem por exemplo, um antivírus, e se ela está exposta à internet, todo dia vai ter alguém batendo na porta, tentando usar o meu usuário ou algum outro usuário e senha, tentando entrar na minha máquina. Não preciso ser nenhum expert para saber disso. Então, eu tenho que adotar medidas para detectar e depois adotar medidas para proteger. E se acontecer, qual a resposta que eu vou dar?
Minha equipe está preparada para responder um ataque cibernético? O que ela faz? Ela tira da tomada, arranca o cabo de rede, quebra o vidro e sai correndo, tira todos os cabos. O que a minha equipe precisa fazer? O que eu preciso fazer? Ligo para o 193 e chamo o bombeiro, corto os cabos de rede com machado, o que eu faço? Né? Então, a gente precisa orientar as pessoas a saber o que elas precisam fazer para responder a um evento de um ataque cibernético. E, ao mesmo tempo, como é que eu faço para recuperar esse meu ambiente? Né? O que eu faço? Como é que eu recupero os dados? Como é que eu recupero se eu pego uma máquina, se eu compro uma máquina, se eu vou para um coworking? O que eu faço para poder restaurar e recuperar essa minha iniciativa? Então, o modelo do Cybersecurity Framework, ele parte desses princípios, que eu preciso ter essas 5 coisinhas aqui para poder começar a gerenciar um ambiente cibernético. Gleidson, e aí? Algum cliente seu já faz isso daqui? Já tem noção da onde começar a procurar, a identificar, proteger, detectar, responder e recuperar o seu ambiente cibernético? No segmento de pequenas e médias, isso ainda não é muito bem elaborado, né? As pessoas, semana passada nós falamos basicamente sobre inventário de hardware. Isso é mais palpável. Isso a gente já costuma ver nos ambientes, né? Que as pessoas querem controlar o seu hardware. Mas softwares, a maioria nem sabe que está instalado, né? O usuário muitas vezes instala o que deseja, não tem um controle disso. É justamente isso que a gente trouxe para provocar hoje, né? Quem nos ouve, sejam todos bem-vindos. Basicamente, o que é um inventário de software? Nada mais é do que você ter uma relação de tudo que é software, programa que você tem no seu computador, tem no seu ambiente. Seria ideal que na sua empresa você segmentasse isso, né? Então, um departamento faturamento, que software meu colaborador precisa daquele computador? O pessoal da criação, marketing, muitas vezes eles têm um pouco mais de autonomia, mas será que você tem a visão, tem o controle do software que eles têm instalado naqueles computadores? Então, quando você cria um inventário, você sabe exatamente o que está instalado ali no computador, nos computadores dos seus colaboradores. E é isso que basicamente é o inventário de software. Você sabe o que está instalado na máquina de cada usuário? Seu computador está lento? Será que todos os softwares que estão aí no seu computador, rodando, executando, será que são realmente essenciais? São necessários para aquele usuário, para aquele departamento? Você precisa mesmo deles? Bem, se você não sabe, você precisa controlar isso. Por que é tão importante nós controlarmos e termos um inventário de software? Hoje em dia, não é, Guirão? A principal forma de ataques é a instalação de softwares. Então, se você tem um software desatualizado, se você tem um software não legalizado, você está vulnerável. A maioria de nós já temos ouvido falar do ransomware, né? Já é muito comum, é popular esse termo. Será que o meu software, né? Será que ele não tem uma brecha ali para os usuários executarem programas maliciosos que vão trazer o ransomware para dentro do meu ambiente? Meu amigo, a gente tem uma batalha grande pela frente, que é o seguinte: conscientização, né? Passa aí para frente nossos slides para a gente discutir um pouquinho mais com o pessoal. O que eu acho que a gente precisa conscientizar, todos nós, né, é o seguinte: eu sempre falo que o básico precisa ser feito e bem feito, né? Não adianta eu comprar uma máquina de baixo custo, né? Nada contra os grandes magazines, né? Nada contra uma máquina de baixo custo, e depois levar em algum lugar para trocar o sistema operacional. Eu compro com um Linux e mando ali na esquina mais próxima e mando colocar aquele Windows alternativo, né? Que é o número de série, ou então eu compro aquela licença baratinha, genérica, que eu comprei ali o Windows por R$ 130 ou R$ 99, naquela promoção que eu peguei ali na Central do Software,
né? Quem nunca viu a propaganda da central do software, né? Ou central da licença? Central né? de licença hoje. Central de licenças, né? Você abre lá a página do MSN lá da Microsoft que vem na tua cara, né? E fala lá, central da licença, compre o seu Windows por R$ 199. Gente, isso não existe. Vamos lá, vamos e venhamos, né? 99, 129, 229, promoção, compra o Windows e leva o Office por R$ 200, R$ 300. Isso não existe, né? Não existe um negócio desse. Né? Aí o cliente vem para a gente e fala assim, você está me roubando. Não, eu não estou te roubando. Ah, mas a licença que eu comprei funciona. Eu sei, ela vai funcionar. A chave é válida. Sim, a chave é válida. Mas isso é uma chave roubada, furtada, né? A gente denuncia todos os dias alguma coisa dessas para a Microsoft, a gente denuncia todos os dias uma licença dessa para a ABS, e a gente sabe que muitas vezes isso como a sensação é como enxugar gelo. Mas a gente precisa entender que esse não é o valor do produto. Né? O nosso cliente está sendo enganado, porque na hora que ele passar por um processo de auditoria, eles vão alegar que essa licença é falsificada, que essa licença foi adquirida de forma irregular e indevida. Diga lá. Você tocou num ponto importante aí, porque muitas vezes o usuário pensa que ter um software não legalizado no ambiente, né, é somente vírus, mas não é, né? Não, não é um vírus, né? Ele é a porta de entrada para que você seja enganado ou extorquido 2 vezes, né? A primeira forma de extorsão, ele vai levar um ransomware para dentro do seu escritório, para dentro das suas informações, onde a primeira forma você vai ter todos os seus dados criptografados, né? E aí você vai ter que pagar para ter seus dados de volta. Não contente, depois que você pagou para ter seus dados de volta, se você pagou por ter seus dados de volta, a segunda extorsão é a seguinte: olha, já que você me pagou para ter os dados de volta, agora você vai me pagar para mim não divulgar as informações que eu roubei de você. Então essa extorsão ela não vai parar nunca, né? Ou seja, a pergunta que eu sempre faço para os nossos clientes ou para as pessoas que nos procuram é: quanto vale os teus dados? O investimento que você vai fazer para proteger os teus dados, para cuidar das informações suas dos seus clientes, ela vai ser proporcional ao valor que você dá às suas informações, ao valor que você dá ao cuidado que você tem com os seus clientes. Esse é o valor que você vai investir e às vezes é muito menor proporcionalmente ao que representa o cuidado que você vai ter com os seus dados ou ao que você vai extrair de valor dos dados que você está armazenando, seu e dos seus clientes. É esse o valor. Dá para tangibilizar isso? Dá para a gente quantificar qual é o valor que a gente extrai hoje dos nossos dados? Ou quanto que a gente entrega de valor para os nossos clientes? Seja um escritório de advocacia, seja uma clínica médica, independe. O valor é intrínseco. A gente não vive hoje sem os nossos dados, a gente não gera negócio sem os nossos dados. Então, independe do tamanho, o porte ou atividade econômica que a gente exerce, sem os dados a gente não faz negócio. Né? E aí o software que está instalado dentro dessa máquina que a gente usa no nosso dia a dia, ele precisa ser legalizado. Porque na menor das hipóteses, né, ou a pior das hipóteses, ao utilizar um software não oficial, não legalizado, eu estou cometendo um crime. Né? Por menor que seja a minha dor de consciência, eu estou cometendo um crime. Né? E se eu for, vamos dizer assim, denunciado, ou se tiver que responder por esse crime, a multa é pesadíssima. Né? Ou seja, quem de nós aqui já não passou enquanto parceiros, né, de negócio, enquanto consultores de TI, qual de nós já não passou por uma auditoria Microsoft? Qual de nós já não teve que fazer um trabalho em clientes aí para mostrar, para comprovar a legalidade dos softwares instalados em nossos clientes? Então, a gente sabe como é que são esses processos de auditoria, onde a gente tem que comprovar como é que a gente comprova a origem desses softwares todos. Não é verdade?
Gledson já passou por alguma coisa? Rosivaldo, Henrique, Luiz, já passaram por esses processos? É fácil, né? É tranquilo, né? É calmo lidar com os advogados que a Microsoft contrata, não é verdade? Diga, Rosivaldo. Mas eu já passei por isso, eu vou lhe dizer, não quero que ninguém passe, viu? É muito difícil e o cliente não quer entender, né? Ele acha que tudo é igual. Então, o software original para o pirata, o cliente acha que tudo é igual, mas não existe. É tanto que ele pegou um Hansel na época, só para ter uma ideia, né? Aí é onde tá, eu falei para ele. Aí o pirata é onde foi chegou a acontecer. Triste realidade. E teve o custo. Sorte que teve o retorno dos seus dados, senão ia ser de prejuízo completo. É isso, meu amigo. Olha só, ele se achou um sequestrador honesto. Ele achou o sequestrador o honesto. Só para ter uma ideia, né, algumas pesquisas mostram que o Brasil está entre os 5 países do mundo que mais sofre com ataques cibernéticos. Né? Estamos atrás de Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e África do Sul. Cerca de 20 bilhões de dólares foi o custo pago, ou o prejuízo, na verdade, com ransomware em 2021. Então, é muito alto. Isso sem contar o tempo parado, não é, Grau? Esse é o número que a gente sabe, né? E o número que a gente não sabe? Quantos empresários deixaram de existir, ou suas empresas deixaram de existir, a sua credibilidade foi comprometida, né? A sua confiança foi comprometida, e as pessoas que deixaram, as empresas que simplesmente deixaram de existir, porque elas não conseguiram sobreviver a um ataque de um ransomware, né? Ou seja, isso não aparece, muitas vezes a gente não aparece nas estatísticas, né? Essa é a dura realidade. É interessante. Esses números também ele acabam trazendo uma demonstração de como o brasileiro em si ele está despreparado nesse sentido. Ele está, na realidade, muito vulnerável, não tem boas práticas, tem a questão do software ilegal, que é muito presente em várias pequenas e médias empresas, né? E, às vezes, até mesmo o próprio técnico acaba levando isso para dentro da própria empresa como uma oferta, sendo que, na realidade, é totalmente inadequado do profissional. Então, tipo assim, se caso, na realidade, essa cultura mudasse, automaticamente esses números também mudariam. Porque aí, automaticamente, a empresa estando adequada, a empresa estando legalizada, estando realmente sabendo aquilo que tem, sabendo realmente que está seguro, automaticamente você minimizaria muito o impacto, né, desses números que expõem de forma muito negativa o Brasil, né? Tipo, mostrando que, tipo assim, ó, vem que aqui tem mercado. Mercado para o quê? Para roubar dados. Então, tipo, estamos expostos, de certa forma, também, né? Eu acho que existe uma cultura, isso é a cultura do brasileiro, né? E tem gente aqui que é muito novinho para escutar a lei de Gerson, né? Mas ela existe, ela está aí com muitas raízes ainda no Brasil, né? E na nossa cultura, né? De que a gente tem que levar vantagem, né? E a vantagem que a gente está levando ultimamente é a vantagem do prejuízo, né? É uma vantagem que ela não traz mais nenhuma vantagem para ninguém. Ela traz vantagem para o bandido. Então a gente só está alimentando vantagem para bandido. Se você quer o menor custo hoje, ela tem alternativa. Você quer usar um software, um open source, por que não? Ele é uma alternativa. Ele é um custo ele tem um custo menor, é relativo, né? Porque ele vai exigir de você, de você e da sua empresa, da sua equipe, um conhecimento. Isso também tem um custo. Vai exigir uma cultura, né? Então, a gente tem que colocar muitas vezes isso na balança. O tempo de aprendizagem, o tempo de cultura, vai exigir do outro lado uma contrapartida. Então, cabe a nós levar isso. Vamos tirar o compartilhamento e chamar os nossos convidados aqui, os nossos participantes aqui, para participar disso tudo aqui com a gente, né?
para que eles possam estar participando aqui da nossa conversa. Porque é importante a gente levar isso para os empresários, levar isso para os nossos usuários. Alternativas há, eu sempre falo que sempre há alternativas, né? Eu sempre coloco o seguinte: nós somos pessoas físicas, nós temos pessoas jurídicas. Como pessoas físicas, nós temos alternativas, né? Eu tenho minha máquina de casa, eu posso comprar um software como pessoa física e eu posso utilizar. No meu microdoméstico, eu tenho alternativas. Eu posso comprar uma assinatura como pessoa física que custa muito menos e tudo bem, né? E eu posso estar utilizando esse software. Agora, o mesmo software eu posso usar na jurídica? Não posso, porque eu vou estar infringindo um contrato. Eu vou estar irregular, mas não estou ilegal. O Perfeito? Fábio aqui fez um comentário, né? Esses técnicos mecânicos falta conhecimento e maturidade. E de fato é isso, né, Guirão? Porque muitas vezes o colaborador, mesmo nossos colegas de área, né, instala para alguns clientes aquele antivírus gratuito, aquela ferramenta, né, Ndesk, por exemplo. Será que eu estou legal, estou em conformidade se eu uso esses softwares para fins comerciais? Então, é exatamente isso, né? O uso é pessoal ou uso comercial, né? Então, é justo que eu pague pelo uso comercial, né? E não que eu uso residencial. E aí fica aquele dilema, né? De que forma que eu estou utilizando o software, se é para o meu uso pessoal dentro da minha casa, ou se eu estou usando isso de forma a ganhar dinheiro com isso. Então, a gente tem que examinar essas questões, né? De como que eu vou estar usando desse software para se eu vou obter riqueza através dele ou não. Eu acho que assim a situação já foi muito mais, o valor que se paga por um software já foi muito maior. Eu acho que hoje quando se compra um computador hoje, por exemplo, com um sistema operacional embarcado, quando eu pego hoje uma licença de uma plataforma, eu vou conseguir utilizar, né? Por exemplo, eu quero usar a plataforma do Google, quero usar a plataforma Microsoft, eu vou pagar aí 80, 90 reais por mês para ter toda uma plataforma instalada na minha máquina. Para uso comercial, será que eu não consigo fazer isso? Se eu compro uma máquina hoje que venha embarcada no primeiro ano, já com um antivírus, por 100 reais, né? Eu defendo hoje que, assim, água, luz, telefone, aluguel, TI, ela tem que estar no meu custeio, ela tem que fazer parte do meu custeio, né? Ela tem que estar inserida dentro do meu preço. Uma máquina vai ter uma duração média de 3 anos. Pô, Miguel, mas eu compro uma máquina aí para ela durar 5. Considera ela como sendo 3, porque aí você tem um saldo aí que você pode vender essa máquina para manter ela, o quê? Uma vida útil menor, para que você possa vender, ter valor, ainda ter um valor residual e você ir trocando, renovando o seu parque. Agora, é importante eu ter um inventário de software, é importante eu saber o que está rodando na minha máquina, para saber o que está sendo, o que está comendo, o que está consumindo. Às vezes a máquina está lenta, não é porque ela é uma máquina ruim, mas porque eu enchi ela de tanta tranqueira que a máquina está ruim porque tem lá, eu coloquei o antivírus, eu abro 30 janelas do Edge, eu coloco mais o Spotify para escutar, eu coloco a Alexa junto e eu quero que a máquina funcione. Pô, gente, espera aí, né? A máquina pode ser uma maravilha, mas o que significa colocar tudo isso junto? Qual o custo disso para a máquina e para a minha utilidade? Né? Eu dou Ctrl Alt Del, a máquina está lá em cima e pega o gerenciador de tarefas, a máquina está com uns 90% de memória sendo consumida e o processador a 90%. Uma máquina que resista a um negócio desse, né? Então a gente percebe que há uma intrínseca relação aí entre inventário de software e segurança, mas também a gente vê o impacto na produtividade dos colaboradores, né? Então, quando você tem um software pirata que vai expirar aquela ativação temporária, né? Quanto tempo seu colaborador fica parado, né? Se você coloca esse custo também,
Às vezes você pagaria uma licença só com esse custo de ociosidade do seu colaborador. Então, nós temos aqui uma lição de casa, né, para os nossos convidados, que é, primeiramente, faz um mapeamento aí no seu ambiente, veja quais softwares você precisa para cada colaborador, para cada departamento. Então, se você é uma pequena e média, isso é muito mais simples, né, do que numa grande empresa. Mas comece pelo básico. Primeiro, saiba quais programas, quais softwares você precisa para cada área. Feito isso, faz um checklist. Vá de máquina em máquina, né? Observando se aqueles softwares estão instalados. Os que não estão, deleta. Ah, você quer mais produtividade? No mercado tem ferramentas para automatizar isso. Você consegue ver até quais máquinas estão com softwares essenciais, mas desatualizados, com brechas para os hackers, né? Portas abertas para a sua empresa, para que os seus dados sejam roubados. Então, tenha isso como uma lição para a semana, né? Faça o inventário do software da sua empresa. Ok. Vamos lá, Henrique, abra os microfones. Bata os 3 minutinhos finais aí para a gente bater papo com os nossos convidados, agradecer mais uma vez aí a presença dos meus amigos aqui. E aí, trazer aí Senna, meu carioca preferido. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. E aí, meu amigo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muita encrenca por aí, meu amigo? Tudo jóia? Graças a Deus e você. É. E aí? Eu queria comentar um pouco sobre a questão desse chat, né, que a gente estava falando aí. Às vezes, quando entro num cliente, eu tenho que ficar discutindo coisas que não é TI, por exemplo, custo, né? Você falou em custo, depreciação, é uma série de coisas que o empresário, na parte de TI, ele não entende ou não quer entender, deveria, né? Como a gente tem que entender contabilidade, para ele poder até precificar, entendeu? E aí, quando você pega um cliente, às vezes, que tem esse entendimento, fica até mais fácil de você trabalhar. E aí você já vê que o ambiente dele já está todo preparado. Mas eu acredito que hoje tem muito mecânico, mas tem muito dono de empresa também que não entende de TI e acha que é muito novo, que não precisa, não faz parte do negócio. Então, meu problema hoje está nisso aí de pegar um empresário que... São poucos. Se você botar aí, hoje eu tenho 50 clientes aí, acho que nem 1% tem esse conhecimento, entendeu? Eu tenho que ficar ali igual água em pedra. Eu digo que o nosso papel hoje como consultores e como agentes de inovação, né? Eu acho que todo profissional de TI hoje ele é um agente de inovação, é transformar o empresário em empresário, né? Nosso papel muitas vezes é esse. A gente não pode entender que a TI hoje ela é só... Eu brinco que a gente não no passado a gente tirava a máquina de escrever e colocava alguma coisa mais inteligente, né? Hoje a gente tem que olhar que a tecnologia ela está inserida no negócio. Então nós temos que entender do negócio e ver o impacto que a tecnologia faz no negócio e qual o impacto que ela causa no negócio, né? Então acho que a nossa responsabilidade é essa, né? Isso que a gente tem que pensar. Tem que fazer aquela mudança de chave de técnico para analista. Não é só resolver problemas, né? E eu acho que eu sou mais profundo, meu amigo Gladson. Eu acho que a gente tem que ser consultor, né? A gente tem que levar a palavra de consultor na nossa linha de frente, né? Por isso que a gente fala que eu tenho que ouvir muito. Eu sempre vou perguntando hoje qual é a sua dor hoje? Onde que está doendo? Todo mundo vai falar que é o bolso, né? Mas eu falo assim, é mais profundo, né? Como é que eu posso ajudar a resolver os seus problemas da sua empresa hoje, né? Deixa eu entender qual é o seu problema hoje, enquanto empresário. A tecnologia ela é ampla, a gente vai para resolver alguns problemas, mas a gente tem que escutar os problemas empresariais, né? Como um todo. Fala, meu amigo Molina, e aí? Prazer tê-la aqui conosco hoje. Grande Guiral, tudo jóia? Graças a Deus, bem você. Muito parabéns aí pela iniciativa, por esse bate-papo construtivo sempre, né?
Obrigado. E agrega para nós, traz conhecimento e principalmente para o nosso dia a dia, né? Realmente é um desafio, né? A gente competir com esses anúncios de internet. Muito complicado, né? Eu vejo assim que e as pessoas comuns, né, o mesmo empresário, ou mesmo aquele que conhece um pouquinho de TI, teve uma matéria na universidade, na faculdade, no seu MBA, né, ele acaba esquecendo quem fabrica o produto, né? E comparando só preço, né? E quando você compara preço, você cai numa armadilha, né? Porque tem na internet você encontra até por R$ 9,90 uma licença de software. Verdade. E não precisa falar de Windows e Office, tem uns softwares lá que é impressionante custar R$ 9,90, né? Então, alguma coisa está por trás disso, né? E o que será que está por trás disso? É a minha pergunta para vocês, né? O que vocês dizem? Será que tem um ransomware ali atrás? É um brinde. É um brinde? É um brinde. Você leva o software, eu trago os seus dados para mim. É um brinde. Você vai. É isso aí. E Mas é um desafio. E ainda que não haja um malware por trás, mas e a legalidade, né? E a auditoria? Então, estou colaborando para o crime, né? Porque é crime. Pirataria no Brasil é crime. Então, não queremos corroborar com isso, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Vou pegar mais uma pessoa para a gente encerrar, para respeitar o tempo de vocês. César, diga lá, meu amigo. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, tudo bem? Faz tempo que eu não participo de nada, porque correria, mas eu falei com o Henrique, eu até queria retomar isso daí, né? E é isso. Eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram. O nosso problema maior aí é fazer o empresário entender, né? Essa questão da legalidade, né? Aqui em São Paulo, eu tenho a sorte de, pelo menos a parte de licenciamento de Office, de e-mail, os clientes já começaram a entender, né? Até por causa dessa solução completa, os donos de empresa já até preferiram, né? Que a gente já faça a aquisição do pacote completo. Então, aqui eu não estou tendo problema com isso. E a questão de software facilita um pouco quando também o cliente compra máquinas novas, né? Porque aí a gente já embarca o OEM e eu já até deixo na Dell, eu já tenho até um acordo eu tinha com a Emily, depois com a Camila, agora com o Diego, né? Que são os gerentes lá. Que qualquer máquina de cliente meu, orçamento, seja eu solicitando ou o cliente, mas normalmente a gente já passa com, no mínimo, Windows Pro e garantia no local. Para não ter risco do cliente querer baratear e fechar uma compra errada. Então, assim, eu já embuto esse custo na hora do cara comprar a máquina. Às vezes a diferença do Windows Home para o Windows Pro é R$200, R$150 no OEM, né? E eu já passo para ele a solução completa. Não deixo nem ele escolher nesse caso, porque senão, às vezes o cara vai pelo valor, né, pelo custo, não pelo valor do negócio, e aí depois a gente tem um problema, tem que trocar, ou tem que cancelar, ou vai ter que licenciar essa máquina. E aí o que eu sempre falo para eles é isso, é melhor a gente pagar essa diferença e já ter a máquina licenciada do que depois você comprar uma máquina errado e a gente vai gastar. Eu sempre abro o site da Microsoft e mostro o preço de uma licença Pro, né? Ó, você vai gastar X para resolver esse problema dessa máquina. E aí, felizmente, isso tem funcionado na questão de Windows e a questão de Office também, por causa que a maioria dos clientes eu já tinha outros servidores de e-mail, eu já migrei tudo para 365, aí facilita bastante. Hoje em dia eu não tenho, acho que nenhum cliente que tem esses servidores alternativos aí.
de e-mail. Estou feliz, hein, César? Parabéns Oi? aí pelo trabalho. Você é feliz. É, muito bom, muito bom. A gente Valeu. sabe que a gente começa por aí, vai depois conquistando a confiança e trazendo esse pessoal para o nosso lado. Exatamente. Pessoal, muito bom, 14 horas e 36 minutos. É muito bom a gente poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Gledson, palavras finais suas para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Tragam, por favor, colegas, clientes, incentivem aqui esse bate-papo. A gente vai sempre respeitar o tempo de vocês, o tempo dos nossos clientes, para que a gente possa ter esse bate-papo aqui, esquentando a nossa tarde de terças-feiras, preparando a nossa jornada da tarde. Mais uma vez, obrigado por vocês. Gledson, palavras finais são suas. Obrigado, pessoal, pela presença. Nos siga nas redes sociais, procure lá por Papo TI. Sem dúvida, procuraremos trazer mais conteúdo nas redes sociais, a cada live. Vocês podem participar, traga sugestões de bate-papos, né? A ideia é essa, é uma troca. Obrigado pela presença. E o Papo TI é aberto para todos, tá? Isso daqui é uma iniciativa nossa e aberto a todos os companheiros e todas as pessoas que queiram disseminar conhecimento, disseminar cultura de tecnologia aí para os nossos clientes, adotando sempre um padrão de conhecimento para que a gente possa elevar aí o nível da prestação de serviço para os nossos clientes. Um grande abraço a todos, mais uma vez, obrigado, e até terça que vem. Valeu, gente, até. Até mais.